Bom, gente, eu acho que eu vou começar com algumas apresentações, uma fala bem rapidinha. Aí dá tempo do pessoal entrando agora e aí dá tempo de chegar mais gente e a Ju começar. Pode ser, Ju? Pode ser. Tá joia. Bom, eu sou Fernando Pimentel, eu sou atualmente o diretor do SARAD, diretor executivo lá, estou no cargo desde janeiro. E esse projeto nosso aqui é um projeto que surgiu idealizado pelo Carlos Alberto dos Santos Filho, Carlos que está aqui, que é um dos pioneiros lá do SARAD, os plantonistas pioneiros lá do serviço, e que surgiu de uma demanda de pacientes que tinham doenças ali no SARAD, que era uma interface realmente entre a psiquiatria e a neurologia. E diversos temas foram surgindo e discussões entre nós médicos ali. A gente tem a alegria de ter diversos neurologistas e neurocirurgião na nossa equipe de clínicos do SARAD, o que traz discussões muito enriquecedoras. E a gente resolveu, o Carlos que teve essa idealização de trazer isso em formas de aulas sobre os temas que a gente encontra lá dentro do SARAD, né? Uhum. E então a gente, como vocês devem ter recebido o folder, tem aula até o final do ano. Agora em agosto a gente vai ter 2 aulas, depois setembro até dezembro uma aula por mês, mas já temos temas e palestras aí para ir ao longo de 2021 inteiro a gente poder fazer aulas, né? Por vezes, se o palestrante preferir, essas aulas vão ser apresentadas lá no DGA da faculdade, do HC. Então, pode ter uma plateia presencial, se Deus quiser, quanto antes, né? Para esse negócio todo passar aí, para a gente poder assistir a aula ao vivo. As aulas vão ficar gravadas, depois, se a Ju permitir aí, para quem quiser não puder assistir hoje, assistir depois as aulas também. E deixo meu agradecimento. Primeiro ao Carlos, que foi realmente idealizador de tudo isso e que começou a organizar tudo. Se não fosse essa ideia, não teríamos esse ciclo de aulas. E também ao DGA, que nos ajudou a organizar e divulgar todo esse projeto. Então é isso, gente. Deixo a palavra com você, Ju. Então tá, obrigada, viu, Fernando? Eu sou a Juliana, eu sou médica hoje assistente da neurologia aqui do HC e eu fui convidada para essa aula por um motivo, né? Igual o Carlos, eu também sou médica assistente lá no Sarad, já faz alguns anos, comecei como plantonista, fiquei um ano como assistente mesmo no dia a dia e hoje eu sou plantonista. Mas o que a gente vê é uma demanda por uma equipe multi que vai além do psiquiatra, com a psicóloga, com a TO, com o físio que a gente precisa também, mas também de outras especialidades, né? A gente tem o professor Carlos Magno, que é da Infecto, que sempre ajuda a gente, a neuro e a psiquiatria, que também trabalha junto. Então, a aula veio dessa necessidade. Como demências é um assunto muito amplo e a ideia é fazer uma aula aí mais ou menos de 40 minutos, eu vou fazer um enfoque num grupo de pacientes que é o que a gente mais tem demanda, que é o paciente que é dependente de álcool, que faz abuso de álcool. Porque nas próximas aulas, segundo o cronograma, vai já abordar um pouquinho mais do crack, da cocaína, né? Então hoje vai ser mais esse enfoque. Carlos, quer falar alguma coisa? Ô Ju, não, só agradecer, né, as palavras do Dr. Fernando. Na verdade foi só uma ideia que eu plantei como semente e graças ao incentivo do Dr. Fernando como diretor, da Rebeca, que incentiva muito a parte acadêmica, isso tem indo para frente, né, o apoio de todo mundo, da Juliana, a nossa primeira experiência com o Júlio também foi bem bacana. Infelizmente a gente não conseguiu gravar, porque foi numa plataforma particular, mas acho que a partir de agora esse projeto aí vai para frente aí com o pioneirismo do Dr. Fernando e de todo mundo que está encabeçando. Tá? Só agradecer as palavras que o professor falou e a presença de todo mundo. Com certeza. Só aproveitar, Ju, essa aula do Júlio, ele já topou fazer de novo a aula dentro
dessa plataforma nova. Então, todo mundo vai poder assistir a aula do Júlio. Foi uma aula sobre Wernicke. Espero que a gente comece, inclusive, em breve, um projeto de pesquisa muito bacana sobre Wernicke lá dentro do hospital. A gente conseguiu a padronização agora lá da tiamina IM e a gente está discutindo esse projeto de pesquisa interessante lá. E essa aula o Júlio já prometeu que vai dar de novo, que foi muito boa mesmo. Que bom. Agradecer a presença de todo mundo. Nossa, 59 pessoas às 8 horas da noite não é mole. Tem uma pessoa especial aqui, a minha irmã, que é reumatologista, que é minha gêmea, que eu acho que algumas pessoas sabem que eu tenho essa irmã. E como eu brinco, né? Se tem alguma coisa estranha, é neurológico ou é reumatológico? Se excluiu os dois, pode mandar para psiquiatria. Então, a gente está aqui bem embasado, todo mundo. Eu vou começar a apresentar, tá? Vocês conseguem ver a aula? Sim, doutor. Tá apresentando, João. Tá indo. Como eu não vejo ali o chat, nem vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, aí é só me interromper mesmo, falando alto, tá bom? Então, o enfoque da aula vai ser quanto ao álcool. Primeiro, vamos definir o que é a demência, né? A demência é uma síndrome que ela é caracterizada por uma perda cognitiva que torna o paciente incapaz para alguma atividade que ele já fazia antes, tanto uma atividade instrumental quanto básica de vida diária, né? Tem uma prevalência aí que gira em torno de 5 a 7% nos pacientes que têm mais de 60 anos. A primeira causa, de longe, a etiologia é por Alzheimer, e a segunda é a demência vascular. O álcool, ele conta em torno de 4 a 10% dos pacientes com demências, mas isso os estudos eles enfocam bastante que é uma prevalência que talvez seja um pouco subestimada, porque a gente sabe que muitas causas de demência, elas vêm secundárias ao álcool. Então, por exemplo, traumatismos cranianos, os TCS que são sequenciais nesses pacientes, os AVCs, né, AVC hemorrágico principalmente nesses pacientes. Então, é em torno de 4 a 10%, mas talvez um pouco subestimado. Isso é uma coisa interessante quando eu estava fazendo a revisão, que na verdade os pacientes, as pessoas, né, os pacientes que usam álcool de leve a moderado, eles inclusive têm um fator de proteção para a demência. Esse estudo, que foi uma revisão sistemática que saiu numa boa revista aí no ano passado, né, mostrou que os pacientes que faziam uso leve e moderado tinham menor risco de ser diagnosticado com comprometimento cognitivo e também de morrer de demência. Eles tentam achar uma explicação, provavelmente por o efeito cardiovascular protetor que o álcool tem quando ele é ingerido em baixas dosagens. Só que isso muda de cenário quando a gente avalia o grupo que faz um uso pesado e crônico, né? Então, o que é isso? Seriam homens que fazem uso mais de 60 gramas de álcool por dia ou mulheres com mais de 40 gramas de álcool por dia. Para a gente saber mais ou menos o quanto isso significa, eu coloquei ali embaixo uma medida. Então, um copo de cerveja, uma tacinha de vinho ou uma dose de destilado. A dose de destilado aí é 40 ml, por exemplo, de cachaça, de whisky, né? Isso corresponde a mais ou menos 10 a 14 gramas. Se a gente pega o nosso paciente que, no mínimo, né, eles falam ali que bebem 1 litro de bebida destilada por dia, eles estão ingerindo em torno aí de 240 gramas por dia. E a gente sabe que nossos pacientes muitas vezes bebem bem mais que isso. Então, realmente, eles caracterizam o uso pesado e crônico. E esse grupo, ele tem um maior risco de ser diagnosticado com comprometimento cognitivo ou com demência. Opa, tem um cachorrinho aí. O álcool, ele pode ser um fator contribuinte ou necessário para desenvolver a demência. Como que é isso, né? Contribuinte, no caso que eu já falei, por exemplo, um paciente que tem uma demência vascular de um AVC hemorrágico, né?
ele bebe tanto que tem uma discrasia sanguínea, tem uma encefalopatia hepática, então sendo um contribuinte, mas ele também pode ser um fator necessário. Então eu vou falar sobre algumas síndromes, né, clínicas que o álcool é a principal etiologia, em que ele é o fator da demência. Como eu falei, corresponde aí a 4 a 10% do total de demências. Então, como que o álcool ele age nesse efeito de destruição do cérebro, né? O principal mecanismo, e bem mais bem estudado, é esse efeito neurotóxico associado com glutamato. Então, um paciente que ele está cronicamente sendo submetido ao álcool, ele está sempre recebendo um estímulo de diminuição de estímulo, né? Então, faz um down regulation, diminui os receptores GABA. O receptor GABA é um receptor inibitório. O álcool, ele age nesse receptor GABA. Como tem muito álcool, eu não preciso de tanto receptor GABA. Então, o cérebro ele passa a diminuir esses receptores, porque uma quantidade pouca de álcool já vai ser suficiente para estar inibindo ali o GABA. E, ao contrário, como esse cérebro ele está sempre inativo, está sempre deprimido, começa a aumentar os receptores que são excitatórios. Então, o principal aí, o receptor NMDA, que ele é ativado pelo glutamato. Então, num estado em que o paciente está diariamente consumindo ali a quantidade de álcool, até que ele está no equilíbrio. O problema é quando esse paciente ele entra em abstinência. Então, ele tira o álcool, eu não tenho mais algo inibindo o cérebro, e ao mesmo tempo eu tenho um monte de receptor excitatório. Então, esse monte de receptor excitatório sem o álcool, ele começa, por vias do glutamato, a exercer um efeito excitatório, né, no cérebro. E é uma excitação que não é aquela excitação da serotonina, que a gente fica ativo, que a gente fica concentrado. É uma excitação agitada, tóxica do cérebro. Então, por isso que os nossos pacientes, quando eles entram em abstinência, a gente vê ativação simpática, alucinação, delirium tremens, que é esse monte de receptor NMDA que está sendo ativado pelo glutamato. Então, os estudos, eles associam um comprometimento cognitivo, principalmente nesses pacientes que fazem binge drinking, que é aqueles pacientes que fazem uma alta ingesta, né, em um dia só, de álcool, e depois eles ficam um tempo abstinente, e nesses períodos de alto consumo e abstinência que, em geral, se manifestam os sintomas cognitivos, principalmente nos períodos de abstinência, né? Também porque o paciente, ele está ação e a gente consegue avaliar a parte cognitiva. Então, eu só vou deixar aí no quadrinho a memantina aqui do lado, porque mais para frente eu vou falar que talvez ela seja a medicação um pouco mais bem estudada e um pouco mais bem estabelecida para esse tipo de demência. Porque a memantina, ela é um antagonista desse receptor NMDA. Então, ela diminui um pouco essa estabilidade do cérebro e a toxicidade secundária. Então, só para ilustrar aqui, as principais regiões que a gente tem esse receptor NMDA é na região frontal e no sistema límbico. Isso porque lá para frente eu vou falar um pouquinho dessas duas estruturas, que estão principalmente associadas com a demência de Korsakoff. Um segundo mecanismo, que já foi falado pelo Júlio na outra aula, né, que eu só vou dar uma pincelada, é a deficiência de vitamina secundário ao álcool e a também má nutrição desses pacientes. Então, eles tanto não absorvem as vitaminas, porque eles fazem uma atrofia ali do sistema intestinal e tudo mais, né, diminui produção de fator intrínseco e tudo mais, mas eles também não ingerem vitaminas, porque são pacientes que ficam só bebendo, né? Então, vai interferir em duas vias principais. A via da pentose fosfato, né, que usa a enzima transcriptolase, que está associado com a tiamina, e a outra via que é o aumento de homocisteína. Então, quando a gente tem uma deficiência de tiamina, a tiamina ela age como um cofator nessa via. Então, a gente passa a ter deficiência de todos esses produtos finais. Então, a gente pode ver aqui coenzima, esteroide, gorduras, aminoácidos, neurotransmissores. Então, vai fazer uma deficiência global no cérebro, tanto das estruturas da glia, que fazem ali estrutura mesmo do neurônio, mas também do próprio neurônio.
E outro problema é o aumento de homocisteína que a gente vê nesses pacientes que fazem uso crônico de álcool. Esse aumento de homocisteína é principalmente secundário à deficiência de folato. E a homocisteína é como se fosse um glutamato. Ela age ali no receptor NMDA e faz uma excitação tóxica do cérebro. Então, o aumento da homocisteína vai aumentar essa excitação tóxica do cérebro, levando à lesão neural. Então, a gente tem 3 vias principais aí para a gente avaliar os danos neurológicos no álcool. A primeira é associada com as deficiências nutricionais, basicamente. Então, a gente tem um grande representante aqui, que é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Tem aquelas que não são apenas nutricionais, mas tem uma lesão direta do álcool também. Aqui eu vou me ater um pouquinho a mais na demência alcoólica, no Macchiaffava bignami, né, porque a gente vê um pouquinho mais de frequência, e aquelas que são secundárias às doenças relacionadas com o álcool. Então, por exemplo, a cirrose, paciente que evolui com encefalopatia hepática num quadro mais agudo, e também uma degeneração cerebral num quadro mais crônico, né. Então, o mais típico, o mais comum, que a gente vê todo dia lá na unidade de desintoxicação, a síndrome de Wernicke. O Korsakoff a gente não vê tanto, mas talvez porque passe um pouco subdiagnosticado. Então, a síndrome de Wernicke é uma síndrome que acontece de uma forma aguda e reversível. Reversível se a gente consegue tratar em um período de 14 dias, mais ou menos. Depois disso, as lesões começam a não ser mais tão reversíveis e ter realmente uma lesão estrutural do cérebro. E se a gente não trata de uma forma adequada, ou mesmo em casos que não passaram pela síndrome de Wernicke, uma grande porcentagem desses pacientes vão evoluir para a síndrome de Korsakoff, que é um quadro já crônico e irreversível, que tem uma catástrofe do ponto de vista cognitivo. Então, a síndrome de Wernicke, ela tem uma prevalência em torno de 2% da população geral. É principalmente vista nos pacientes etilistas, mas são todos os pacientes que podem ter uma deficiência aí de tiamina, né? Então, é vista em 12% mais ou menos a população etilista, mas é muito comum em paciente pós-transplante de medula óssea, paciente que tem AIDS, paciente que fez cirurgia bariátrica, na hiperêmese gravídica, né? A gente até vê alguns casos aí um pouco mais frequentes na hiperêmese gravídica. E desses pacientes que não forem tratados na fase aguda, aí, nos primeiros 14 dias, 80% vão evoluir para síndrome de Korsakoff. Pode parecer muito, porque a gente não vê tanto Korsakoff, mas os estudos, eles mostram que nas autópsias dos pacientes etilistas, a gente deixa de fazer diagnóstico em torno de 60% dos pacientes. Então, a gente precisa se ater mesmo um pouco mais para essa síndrome de Korsakoff. A síndrome de Wernicke, como já foi super bem explicada, né, pelo Júlio, já na aula de 2 semanas atrás, ela tem uma tríade. A tríade que é a confusão mental, a oftalmoparesia e as alterações cerebelares, que a gente conhece mais como ataxia, né, mas que pode ser qualquer comprometimento cerebelar. Então, a parte da confusão mental é mais uma alteração qualitativa da consciência. É aquele paciente que está sonolento, que está torporoso, que está agitado, que está desatento, né? Então, não é tanto um comprometimento específico de alguma parte cognitiva, de alguma habilidade cognitiva. É um comprometimento mais global aí da consciência. A oftalmoparesia, ela pode ser de qualquer nervo craniano, qualquer mesmo. Fazendo essa aula, eu fui revisar, inclusive neuropatia do vestibular, então uma labirintite aí pelo Wernicke, mas o mais comum é essa, que é a oftalmoparesia secundária à paresia do abducente. Então, o paciente, ele não faz a abdução lateral do olho, mas pode ser qualquer tipo de oftalmoparesia. E as alterações cerebelares, o que a gente mais vê é a ataxia de marcha. Então, o paciente, ele está com aquela base alargada, ele está andando descoordenado, precisa de apoio, mas pode ser qualquer comprometimento cerebelar. Então, o paciente que está hipotônico, que está com uma dismetria ali, na hora que ele vai tentar pegar o copo, ele não consegue acertar o copo, paciente que está com nistagmo, principalmente essas alterações, mas qualquer alteração cerebelar. E é principalmente
principalmente ali do tronco, né, da porção mais axial, por isso que é mais a dificuldade de andar, a gente não percebe tanto nas mãos, né, porque compromete o vermes do cerebelo, a parte central do cerebelo. E só falando um pouquinho do Wernicke, porque já foi falado, né? Nos primeiros 4 dias a gente tem um edema mais celular, que é um edema que ainda não fez uma lesão celular. Tem um aumento do volume dos astrócitos, que são as células que ficam ao redor ali do neurônio, né? Então, que mantém a estrutura, que mantém a nutrição do neurônio. De 7 a 10 dias, já começa a ter uma alteração na atividade da transcriptolase, que é aquela da via do pentose fosfato, né, que é dependente ali da tiamina. E isso vai levar à disfunção endotelial, começa a produzir o óxido nítrico, que é extremamente tóxico, né, principalmente do ponto de vista vascular, aumenta o glutamato intracelular, e esse aumento, principalmente do glutamato, do óxido nítrico, essa disfunção endotelial, muda o gradiente osmótico ali dentro do cérebro. Isso vai levar a um edema vasogênico e perda da barreira hematoencefálica. Aí, quando começa após os 14 dias, já tem dano do DNA, porque a gente não tem mais estrutura, né, de aminoácidos, de neurotransmissores e tudo mais, para manter esse DNA neural, e uma acidose lática. E nesse período de 14 dias, a gente já começa a ver uma lesão estrutural que é irreversível, e necrose realmente dos neurônios. Aqui do lado, tem uma imagem de um paciente com síndrome de Wernicke. Então, o que é típico? 100% dos pacientes com Wernicke vão ter um acometimento dos corpos mamilares. Isso é 100%. Mas a gente pode encontrar outras alterações, principalmente na substância cinzenta aqui, periaquedutal, que fica ao redor, principalmente aqui no mesencéfalo, mas também na ponte, a gente vê essa alteração de sinal, mas também no tálamo e na região de hipotálamo. São os locais típicos. O tratamento, como já foi explanado, que o Dr. Fernando estava até falando, que vai ser um tema aí de pesquisa, é a tiamina. E uma tiamina de uma forma agressiva, consistente, então diária, e até que se resolvam os sintomas. Nesse consenso, ele indica que a gente faça 1.500 miligramas, que é o que a gente tem feito lá no SARAD, né, por 3 dias, e depois a gente vai diminuindo a dose. Nesse, por exemplo, ele indica 250 miligramas por 5 dias, ou até que a gente esteja vendo uma melhora progressiva. Mas vários guidelines falam que a gente poderia fazer IM, só que IM seria uma quantidade muito alta de injeções por dia, né? Então, acredito que o nosso protocolo está sendo bem adequado desse ponto de vista de ser não doloroso, de a gente garantir realmente a nutrição do paciente. E aqui a gente chega no principal dessa aula, que é a demência de Korsakoff. Com certeza, é o tipo de demência mais visto nesses pacientes etilistas. E o que a gente tem que ter em mente é que a demência de Korsakoff é principalmente daquela memória recente, né? Memória anterógrada, que a gente chama. E o comprometimento dessa memória anterógrada, ela é desproporcional ao prejuízo nas outras áreas cognitivas. Então, é claro que o paciente que faz uso de álcool vai ter comprometimento das outras áreas, mas é principalmente dessa área de memória recente. Então, o paciente, ele tem principalmente dificuldade de reter novas informações. Isso está associado com os corpos mamilares e principalmente com o tálamo, né? Mas o paciente, ele também vai ter um comprometimento daquela memória mais antiga, que a gente chama de memória retrógrada, né? E é principalmente próximo do período da lesão. Então, isso chama memória telescópica. O paciente, ele tem um gradiente de perda amnésica, né, temporal. Então, ele consegue lembrar muito bem o que aconteceu até ali os 18, eles falam de 20 a 25 anos antes do dano do álcool. Então, um paciente começou a tomar ali os 40 anos, ele consegue lembrar mais ou menos até os 40 anos. Aí, quando está aos 40, 45 anos, que foi a época que aumentou a ingesta, já começa a ficar nebuloso, até que ali com 60 anos ele já não tem mais lembrança nenhuma, e forma uma lacuna. Mas é essa memória telescópica, a gente consegue ver bem
paciente lembra bem ali nas memórias mais antigas e começa a perder de acordo com a proximidade com o período ali de mais abuso de álcool. E isso está associado principalmente com a região frontal, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o enfoque dessa aula não é a gente saber exatamente qual é a estrutura do cérebro, né? É a gente conseguir avaliar esses pacientes, avaliar clinicamente, o beira-leito, né? Então, falando nisso, eu vou explicar um pouquinho sobre esses tipos de memória, né? Então, a memória episódica, com certeza, é a que a gente mais se atém. A memória episódica é uma das principais, por exemplo, no Alzheimer, né, que está comprometida. E aqui no Korsakoff, a memória episódica vai ser a principal acometida. Mas a gente também tem um pouco de comprometimento da memória semântica e da memória procedural. Então, a memória episódica, ela é aquela que a gente forma com as nossas vivências. É quando a gente sabe em que época aconteceu, onde eu estava, o que eu sentia naquele momento, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas lembrando que todos esses tipos de memória são tanto retrógrado quanto anterógrado. Então, por exemplo, a memória semântica, que são os fatos. Quando foi a Segunda Guerra Mundial? Qual é a cor da maçã? Isso a gente perde, os pacientes que têm Korsakoff, né? Principalmente uma memória mais recente, o que a gente aprendeu por último, mas também na memória antiga, tá? Então, esses 3 domínios estão comprometidos, mas principalmente a memória episódica. Esse gráfico assim eu coloquei porque eu achei bem ilustrativo, né? Então, mostrando aqui que a memória declarativa é a mais comprometida no Korsakoff, principalmente aqui na memória episódica, que está associado com os nossos sentimentos, com aquelas memórias vivenciais, mas também a memória semântica, que é aquela memória prática de coisas que a gente aprendeu, de fatos, né? E a memória procedural, que são as habilidades e a nossa capacidade de ganhar novas habilidades. Então, falando sobre a memória episódica, quando a gente olha para essa imagem, a gente lembra até de alguma memória nossa. A memória episódica é isso, é a gente ter essa memória da infância, que a gente estava entrando num rio com a nossa família, e a gente lembrar, isso aconteceu quando eu tinha próximo dos 8 anos, eu lembro exatamente o que eu senti nesse momento, o cheiro do lugar, quem estava comigo, e em que espaço isso aconteceu. Então, o paciente ele consegue falar em que momento aconteceu aquela memória e toda a parte límbica, toda a parte emocional associada, né? Então, o paciente ele consegue delimitar em que momento da história dele isso aconteceu e onde ele estava, né? Então, a memória episódica, o comprometimento dela, a definição é a dificuldade de associar o contexto espacial e temporal com a memória pontual. A gente vê isso muito nos nossos pacientinhos com Alzheimer. Então, por exemplo, a senhorinha, né, que está com Alzheimer, a neta teve um filho, então o bisneto da paciente. Aí a paciente, ela tem uma impressão de que aquela criança é dela, e ela volta a viver lá naquela fase, quando ela tinha os filhos pequenos, ela às vezes confunde aquela criança com o próprio filho, e na verdade é o bisneto, né? Então ela não consegue localizar aquela memória em que época da vida dela está acontecendo. Para ela, é indiferente se isso aconteceu há 50 anos, parece que é agora. Ou então o paciente está vivendo lá no passado, acha que ela ainda tem aqueles filhos pequenos, ainda tem que cuidar da casa, né? Então, esse é um comprometimento de memória episódica, é quando a gente não consegue localizar onde aquele acontecimento aconteceu na nossa história. Esse realmente é o tipo de comprometimento que a gente mais vê no Alzheimer, né? E também aqui no Korsakoff. Depois eu vou falar que não tem como a gente diagnosticar Alzheimer em paciente que faz abuso de álcool. Mas é esse o principal tipo de comprometimento no Korsakoff. Aqui exemplificando, né, para a gente lembrar de uma memória episódica nossa, quando teve o atentado às Torres Gêmeas, né? Se eu perguntar para cada um de vocês, vocês lembram quando aconteceu o ataque? Eu acho que todo mundo vai lembrar, né?
E como que você soube da notícia? Então eu consigo falar, eu lembro que eu estava na sala de casa, no colchão da sala com meu pai, e a gente ligou a televisão, né? Então eu consigo saber o que eu estava fazendo, o que que você sentiu no momento. Então cada um de vocês vai ser capaz de falar exatamente como foi esse momento, né? Então isso é uma memória episódica. A gente sabe quando aconteceu, onde a gente estava e em que momento, quais foram as experiências dessa memória episódica, né? Aqui uma foto de uma salsichinha. Eu tenho uma salsichinha em casa, né? E os cachorros, eles têm um comprometimento de memória episódica. Então, aqui nas fotos, a gente vê o cachorrinho, né, com uma lembrança que ele gosta da dona, ele foi ensinado alguma coisa pela dona, a dona dele brigou com ele em algum momento. Ele não sabe em que ordem esses fatos aconteceram. Ele sabe o que aconteceu, mas não sabe o que aconteceu primeiro. Então, por isso que quando a gente sai de casa, se passou mais que 10 minutos, o nosso cachorro, ele tem a impressão que a gente ficou uma vida fora, porque ele não consegue localizar na história dele temporal em que momento que a gente saiu de casa, né? E a memória episódica, ela está associada com o sistema límbico, com os sentimentos. Então, a gente faz memória desses eventos associado com o cheiro da situação, o que a gente sentiu naquele momento, com o barulho, e com as situações mesmo vivenciadas, né? Então, para que um evento seja guardado na memória, várias informações são associadas, como sons, imagens e sentimentos. Isso é a memória episódica nossa, que a gente preserva, e isso que faz a gente ser quem a gente é o que conta a nossa história, né? A nossa história que tem um começo, um meio e um fim. Como que a gente avalia, né, esse comprometimento, principalmente aqui, a memória episódica eu expliquei um pouquinho, é uma coisa um pouquinho mais subjetiva, a gente tem que conversar um pouquinho mais com o paciente, entender a memória dele, né, mas o comprometimento dessa memória, de um ponto de vista prático, a memória anterógrada, que é a recente, a gente tem um teste que é super bem validado nos pacientes com álcool, né, com uso de álcool, que é o MOCA. Então, lá na primeira parte ali, quase na primeira ali do teste, a gente pede para o paciente guardar 5 palavras, a gente pede para ele falar essas 5 palavras logo em seguida. Então, em geral, esse paciente com Korsakoff não vai ter essa dificuldade de guardar carro, vaso e tijolo, por exemplo, e já falar logo imediato. Só que se a gente pedir para ele evocar depois de 5 a 10 minutos, ele já não vai lembrar mais, porque ele tem essa perda dessa memória recente, né, que principalmente nesses primeiros 10 minutos, né. Então, quando a gente passa lá para frente, depois que a gente fez várias manobras de distração, que pode ser qualquer uma, mas tem algumas já mais bem estabelecidas, né? Quando a gente pede para o paciente evocar, ele já não consegue lembrar mais as palavras que a gente pediu para ele guardar. Num primeiro momento ele até guarda, mas num segundo momento, se a gente distraiu, se a gente pediu para ele fazer alguma outra atividade, ou se passou um pouquinho mais de tempo, ele já não consegue mais evocar essa memória. Então, assim a gente define o comprometimento da memória anterógrada, dessa memória recente. Uma outra área, né, que o paciente tem comprometido é a memória semântica. Então, de uma forma conceitual, é uma memória de longo prazo que processa ideias e conceitos que não são derivados da experiência pessoal. Então, não é uma memória que a gente guardou porque a gente viveu aquilo. A memória semântica, ela inclui conhecimento comum, conhecimento exato. Então, o nome de cores, o som das letras, dados geográficos e outros dados que a gente aprende ao longo da vida, né? Então, é bem menos afetada nesses pacientes do que a memória episódica, mas como a memória semântica, para a gente guardar esses dados, a gente demanda também de memória episódica, a gente precisa conseguir decorar, né, esses dados, também está comprometido no paciente com Korsakoff. Então, aqui é um exemplo, como que a gente avalia a memória semântica, né? Qual que é o significado das letras? Eu mostro B, C, o paciente ele tem que reconhecer, né? É claro que para um paciente ter esse reconhecimento, a parte visual, então, tem que estar preservada, a região visoespacial tem que estar preservada, mas de uma forma prática, né? A gente pede dados concretos do que ele sabia. Isso, um paciente com Korsakoff vai conseguir saber nos falar, né? Então, por exemplo, um paciente que era engenheiro, a gente perguntar como que era o trabalho, o que que ele fazia, ele reconhecer
aqueles cálculos complexos, essas coisas o paciente com Korsakoff consegue fazer, né? Então, no nosso contexto, que são pacientes... Opa! Voltou. No nosso contexto, que são pacientes um pouquinho menos... que tenham realmente estudo, a gente pode perguntar essas coisas mais simples. Então, o que é um gato? Ele vai falar que é um animal, que é peludinho e tudo mais, que mia. Qual que é a capital de Minas Gerais? Dados históricos, quando foi a Segunda Guerra Mundial? O paciente tem que saber que o peixe, ele vive na água e que o pássaro, ele vive no ar, né? Ele voa. Então, do que é feita uma cadeira, saber, por exemplo, que é um hábito de vida dele, que ele sempre nadou aos domingos, que ele sempre assistiu jogo de futebol nas quartas-feiras, né? Isso é uma memória semântica, uma memória que não depende tanto de vivência, mas sim de uma decoreba, né? Um endereço que ele teve na infância. Então, isso é a memória semântica. A gente consegue avaliar a memória semântica perguntando coisas básicas do tipo, né? Então, em geral, essa memória vai estar bem mais preservada quando o paciente era mais jovem, não tão próximo do período em que ele perdeu a memória recente. Então, a gente pode perguntar da época de trabalho dele e coisas em relação ao trabalho, por exemplo. Isso tem que estar preservado. Está pouco comprometido, né? Mas são áreas que os pacientes com demência por álcool, tudo vai estar comprometido, mas é um pouco menos. E o terceiro território, né, que é realmente comprometido na demência de Korsakoff, é essa memória que a gente chama de procedural, que é uma memória em que a gente tem ganho de novas habilidades e que demanda capacidade cognitiva. Então, o que é isso? É a gente aprender alguma coisa nova. A gente tem que ter essa habilidade, né? Então, aprender a jogar beisebol, aprender a dançar, a dirigir. Isso é uma memória procedural. Em geral, está preservado no paciente se ele aprendeu isso antes dele ter o Korsakoff. Então, se o paciente ele sabia desenhar, ele vai manter, mas é das memórias mais comprometidas, principalmente a episódica, mas também pega um pouco da memória semântica e procedural. Então, aqui tem um teste que é o mais bem estabelecido para avaliar os pacientes com Korsakoff, está tendo comprometimento dessa área, que chama teste da torre de Hanoi, não sei. O que esse teste consiste? A gente tem que passar essas três estruturas para o C, essa pirâmide para o C. Só que a gente nunca pode colocar uma pirâmide menor embaixo de uma pirâmide maior. A gente tem que sempre manter o tamanho das estruturas, né? E a gente tem que fazer isso colocando até o C. Então, se vocês quiserem pensar um pouquinho como vocês fariam, então, se eu ponho o vermelhinho primeiro aqui, depois o verdinho aqui, mas aí como que eu vou fazer para esse azul vir parar aqui embaixo, né? Então, é mais ou menos isso o teste. A gente vai fazer isso com o paciente. Então, vou colocar aqui na frente o resultado. Então, a gente vai colocar primeiro o menorzinho no espaço 3, o vermelhinho no espaço 2 e deixa o grandão lá no espaço 1. Aí depois a gente puxa o menorzinho para cima do segundo, então fica nessa posição, e a gente joga o grandão lá para o terceiro. Então agora ficou fácil, né? Eu jogo o pequenininho para cá, e depois eu puxo o do meio para cima do grandão, e depois eu puxo o pequenininho para cima. Então a gente conseguiu montar a torre do primeiro espaço para o terceiro, seguindo as regras, que é um de cada vez, e a gente nunca deixar um menorzinho embaixo do grandão, né? Então, acho que vocês entenderam aqui o teste, né? Acho que bastante gente vai procurar o consultório agora amanhã, porque não conseguiu fazer o teste. Estou brincando. Mas de uma forma mais prática, para a gente não ficar carregando um monte de tranqueira para avaliar os pacientes, né? A gente pode usar o MOCA para isso. Então, por exemplo, construir um cubo, aquele cubo mágico, a gente consegue avaliar esse aprendizado de habilidade, né? Outra forma, que também avalia um pouco a parte executiva, né? Mas que aí depende de ter uma parte visual, de ter um pouco de programação, seria a gente pedir para eles interligarem esses números. Então, o número 1 com A e o 2 vai ser com B, né?
o 3 vai ser com C e assim por diante. Então, a gente pode usar disso. Outra coisa que a gente pode usar um pouquinho para ver se esse paciente está conseguindo abstrair, se está conseguindo ter um pouco de ganho de conhecimento, mas que seria mais uma avaliação frontal, né? É tentar pedir para ele fazer o joguinho de semelhanças, né? Então, o que o trem tem de semelhante com a bicicleta? Poxa, os dois são meios de transportes. O que o relógio tem de semelhante com a régua, né? Então, pode ser várias coisas. Os dois começam com R, os dois medem valores, né? Enfim, seria alguma forma da gente usar um MOCA para avaliar isso, para a gente tentar simplificar um pouco. E a última parte, né, a quarta parte, que é mais típica desse paciente com Korsakoff, são as confabulações, que a gente sempre procura e é muito comum a gente encontrar nesses pacientes. As confabulações são memórias falsas ou erradas que aparecem de forma involuntária no contexto de uma amnésia neurológica. Então, nesse artigo, que faz uma revisão sobre a síndrome de Korsakoff, eles chamam como mentirinha doce. Então, não é uma intenção do paciente de contar uma história falsa, mas como ele lembra, por exemplo, que ele um dia estava jogando futebol e começou a chover, ele não sabe exatamente em que contexto essa memória aconteceu. Então, ele vai falar para você que foi na semana passada que ele estava jogando futebol e começou a chover, sendo que foi na infância dele, né? E ele vai começar a colocar uma história para complementar a falta de memória. Nesse livro do Oliver Sacks, que eu acho que muita gente já leu, né, que é O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, tem uma história que é de um paciente com Korsakoff, que é um marinheiro perdido, que é um paciente que era muito bem letrado, era engenheiro naval e tudo mais, e que por conta de abuso de álcool que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial, pelo estresse mesmo da guerra, ele evoluiu com Korsakoff. E tem essa frase muito bonita que é desse capítulo que fala: que tipo de vida, se tanto, que tipo de mundo, que tipo de eu podem ser preservados em um homem que perdeu a maior parte de sua memória e com ela seu passado e seu ancorador no tempo. Então pensem nisso como se fosse a gente. Se a gente perdesse aí 20 anos da nossa vida, 20 anos de memória, a gente não consegue mais se localizar, a gente não consegue mais saber exatamente quem é a gente, né? Porque a nossa história é por uma consequência de fatos. Então, a infância, adolescência, a vida adulta e a vida quando a gente se torna idoso, né? Então, é uma sequência. Imagina se a gente perde essa sequência e a gente não sabe exatamente em que momento aconteceram os fatos na nossa vida. É dessa forma que um paciente com Korsakoff, ele se sente. E é nesse contexto que aparecem as confabulações. O paciente, ele fica ansioso com a falta de memória dele recente, e até a mais tardia, né? Então ele começa a tentar completar a história dele com mentirinhas doces, né? Para tentar fazer sentido aquela história. No livro, o paciente, ele só se lembra de um irmão. E o irmão vai visitar ele lá no sanatório, né? E ele percebe que o irmão está muito velho, porque já se passaram 30 anos da época que ele teve essa perda amnéstica, né? E aí ele fica justificando que, poxa vida, o irmão dele envelheceu muito mais do que a média das pessoas, mas que isso deve ser alguma questão genética e tudo mais. Então, ele começa a inventar coisinhas para tentar justificar o contexto dele, né? Muito bonito esse livro. O tratamento da síndrome de Korsakoff, o básico, né, é a gente repor a vitamina B1, principalmente naquele período em que o paciente ainda está com Wernicke, e, do ponto de vista científico, a gente não tem nenhum tratamento atualmente com comprovação de eficácia, né? O que a gente tem são alguns ensaios, alguns grupos de pacientes que foram tratados e disso foi tirada uma conclusão. O que a gente tem? As modificações ambientais. Então, manter o paciente num ambiente que para ele seja comum, seja familiar, isso vai tentar situar o paciente um pouco no meio dele. Então, por exemplo, não mudar as coisas cada dia do lugar, porque se ele lembra da cortina azul na sala da casa dele, se trocar a cortina, o paciente vai se sentir desorientado e com isso vai ficar agitado. Então, algumas modificações ambientais ajudam.
Outro são as intervenções cognitivas, que em vários estudos falam que talvez isso não seja tão efetivo, porque, por exemplo, agenda, cartão de memória, você pode até pendurar no pescoço do paciente e pedir para ele escrever todos os dias. Então, comi frango hoje e fiquei feliz. Aí amanhã ele vai ver essa anotação, só que ele não vai lembrar do frango ontem. E ele muitas vezes tem uma impressão que não foi ele quem escreveu aquilo, né? Então, mas talvez seja uma forma da gente manter o paciente situado no tempo. Mas os estudos são bem contraditórios quanto às intervenções cognitivas. A intervenção baseada em aprendizado por erro também parece que é alguma coisa um pouquinho mais eficaz, né? E o que é bem legal, a donepezila e a memantina, né? Vários pequenos estudos mostraram que principalmente a memantina tirou o paciente daquele estado de agitação, de confusão, de inquietação pela falta da memória. E também a donepezila. E eles tiveram um pouco de melhora na memória, na questão do tempo. Então, enquanto um paciente talvez perdesse 25 anos da sua história, perde um pouco menos, né? Mas são todos tratamentos que não são totalmente eficazes, né? E agora aqui mudando um pouquinho, ao segundo tipo que é mais comum é a demência alcoólica. É um quadro que tem um início mais insidioso, uma progressão lenta. Em geral, acomete pacientes mais jovens do que daquelas outras demências que a gente está habituado, então Alzheimer, demência vascular, demência por Lewy, né? Então, são pacientes um pouco mais jovens. E, em geral, acontece depois de 15 a 20 anos de ingestão etílica excessiva. E pode melhorar muito nos períodos de sobriedade. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Para o diagnóstico, a demência alcoólica, ela não tem um padrão específico de memória, de domínio que vai ser comprometido. É um comprometimento global das funções cognitivas com pesos iguais. Então, o paciente vai ter um comprometimento da memória recente, da memória antiga, ele vai ter um comprometimento executivo, então ele não vai saber exatamente como mexe no celular, vai ter dificuldade de aprender novas habilidades, mas tudo de uma forma proporcionada. O que é bem mais observado, que a gente vê também nas demências vasculares, é essa apatia e depressão que não melhora com a abstinência. Então, a gente ficar um pouquinho atento. E o que chama a atenção para falar, olha, isso não é uma demência alcoólica, é quando tem um comprometimento de linguagem e habilidade verbal, como, por exemplo, anomia, né? Então, a gente tem um comprometimento de linguagem nessas habilidades, principalmente nas demências frontotemporais, né? Mais nesse espectro. Então, se a gente vê que está tendo um comprometimento só da linguagem, está tendo uma diminuição da fluência, está tendo um discurso telegráfico, provavelmente não é demência alcoólica. E a gente vai pensar mais na demência alcoólica quando a gente tem um desses quatro. Então, o paciente já tem uma polineuropatia periférica, super comum lá no SARAD. Sente queimação nos pés, sente formigamento, não pode cobrir. Quando o paciente não apresenta dificuldade de nomeação, então quer dizer, ele nomeia as coisas, ele não tem comprometimento de nomeação. Quando na ressonância ou na tomografia a gente vê uma atrofia ali no vermes do cerebelo, isso chama atenção que isso vai ser talvez uma demência alcoólica, né? E depois que o paciente ficou abstinente, ele teve uma melhora cognitiva, ou então pelo menos uma estabilização, não está piorando depois daquele evento. E, por exemplo, se o paciente tiver outras doenças relacionadas ao álcool, então o paciente já tem uma cirrose, por exemplo, né? Então isso fala a favor do diagnóstico de demência alcoólica. O que a gente mais vê nesses pacientes, né, como está globalmente comprometido, é um comprometimento frontal das funções que a gente chama executivas, né? Então, o paciente, ele tem desrespeito às normas sociais, então a gente sempre vê isso nos nossos pacientes, né? Desinibição, piadinhas inapropriadas, um paciente que tem uma apatia, baixa motivação, tem um prejuízo do planejamento. Então, por exemplo, você pede para o paciente tomar um banho, ele não consegue lembrar que tem que pôr a roupa seca para ele não ter que sair pelado, né, molhado, não consegue lembrar que ele precisa se ensaboar para depois se enxaguar, enfim, né, o comprometimento aí do planejamento. E essa afetividade rasa, que
também é uma coisa muito, muito vista. Mas, lógico, ele vai ter um comprometimento de amnésia, vai ter uma identificação psíquica, vai ter um pensamento concreto. Então, quando lá no MOCA você pedir para o paciente falar qual que é a semelhança de uma maçã com uma banana, ele não vai saber que é porque os dois são frutas, né? Vai falar, é porque os dois têm casca, porque os dois têm a mesma cor, enfim, um pensamento mais concreto, né? Esse é o critério que é do Oslin e Carey, né, que é mais aceito para a gente fazer o diagnóstico de demência alcoólica. Então, aqui pontuando, ele fala assim, que é um paciente que bebe bastante álcool por um período mais prolongado e que tem alguns estigmas já de ter uma doença secundária ao álcool, então uma hepatopatia, tem uma neuropatia periférica, já tem um comprometimento cognitivo que está estabilizado ou que está em melhora quando ele fica abstinente, tem uma alteração no cerebelo, no exame de imagem, e ele não tem, então, disnomia e anomia, ele não tem sintomas focais, então, uma perda de força de um lado só, ele não tem um Rachinski, né, alto, nessa escala de Rachinski que a gente usa para AVC, né, quanto mais alto, maior é a chance daquela demência ser do vascular, né, então, do ponto de vista mais de AVC, né. E alguns sinais de neuroimagem também, que vai afastar um pouco o diagnóstico, igual a presença da apolipoproteína E4, né, fala um pouquinho mais a favor de Alzheimer, os infartos fala um pouquinho mais a favor de demência vascular, né, então é um score, né, mas a gente vê que é mais um contexto clínico. Aqui é uma imagem, por exemplo, de um paciente normal com um paciente com uma demência alcoólica. A gente vê que ele tem uma atrofia córtico-subcortical que é difusa, mas é muito mais, é de uma forma desproporcional o acometimento do cerebelo, principalmente na região que a gente chama de vermes, que é aquela região mais central e mediana do cerebelo, né? Então, isso fala muito mais a favor de ser uma demência alcoólica e não uma demência de Alzheimer, uma demência vascular, né? Enfim, outros tipos de demência. Então, o exame de imagem pode ajudar a gente. E, em geral, eles vão ter os sulcos mais alargados, vai ser aquele padrãozão que a gente vê mesmo na tomografia. Os ventrículos alargados, atrofia córtico-subcortical difusa, mas sem nada específico além do cerebelo. O tratamento, aí sim, tem bastante estudo com memantina, que mostra uma melhora significativa da cognição global, da qualidade de vida e dos sintomas comportamentais, muito mais efetivo do que na demência de Korsakoff. Também viram esse efeito com a rivastigmina, né, nas doses terapêuticas. E na donepezila, que a gente usa, um anticolesterásico, para o Alzheimer, né, que a gente usa bastante. E o que é interessante, a memantina, ela atua principalmente naqueles pacientes que estão em abstinência, né, que é aqueles pacientes que estão bem ativos, o sistema de excitatório, né, NMDA. E com a abstinência, o paciente ele tem uma melhora global das funções cognitivas, tanto da função visoespacial, da memória de trabalho e da atenção. Inclusive melhora tomográfica. Isso é bem interessante. A gente pega aquela tomografia que o cérebro já está um nada, super pequenininho, super atrofiado, e daí a gente retomografa depois de um ano que o paciente está abstinente e teve melhora do volume do cérebro. Isso eu fiquei um pouco abismada, né, e fui entender um pouquinho por quê. Ele fala que é principalmente por conta daquele mecanismo que tem a quebra de barreira hematoencefálica, a gente perde muito líquido. Então é como se tivesse muito líquido fora da célula, né, pelaquela descompensação, enfim, associada com a deficiência de tiamina e a própria toxicidade do álcool. E com a abstinência, isso volta para os seus lugares, para os seus espaços certos, né? Então, a gente tem uma melhora do volume encefálico. E, além disso, bem interessante, a memantina, ela também melhora a fissura pelo álcool nos pacientes que estão em abstinência. Isso eu não sabia, né? E lendo os artigos que estão todos aqui referenciados, eles mostram. Então, talvez a memantina seja uma medicação até interessante para a gente investigar nos nossos próprios pacientes ali do SARAD, né? Aqui eu só vou dar uma pincelada da demência na síndrome, né, de Macchiafafa-Bignami. Macchiafafa-Bignami é uma síndrome bem parecida com a síndrome de Wernicke, né?
Quais são as diferenças? Então, ela é parecida em que sentido? O paciente fica confuso, fica desorientado, fica agitado, pode ter oftalmoparesia, tem dificuldade de marcha, enfim. É um quadro de síndrome de Wernicke. Mas tem outras alterações que não tem no Wernicke. Então, principalmente, o paciente pode entrar em coma, convulsões, disartria, disartrofania, pode ter um quadro amnésico bem importante e uma síndrome de desconexão cortical, que é o comprometimento do corpo caloso, que é aquela síndrome de balão alienígena que a gente vê de vez em quando, né? No exame de imagem é típico o comprometimento do corpo caloso, principalmente do esplênio e na região anterior aqui do corpo caloso. Esses são os sinais típicos de Machiafafa bignami. Lembrar que, além de ser uma doença secundária de deficiência de vitamina B1, então a gente tem que repor a vitamina B1, é um tipo de síndrome que é responsiva a corticosteroide, a pulsoterapia realmente, né? Isso também é muito, não tem estudo bem desenhado que mostra que a gente tem que fazer corticoide nesses pacientes. São todos grupos, né? Mas a maioria fala sobre um benefício do corticoide. Então, talvez essa é a importância da gente fazer um diagnóstico diferencial de Wernicke com o Machiafafa bignami, né? E aqui o último tipo que eu vou falar sobre comprometimento cognitivo é a degeneração cerebral. É um quadro principalmente naqueles pacientes que já tiveram encefalopatias hepáticas. Então, a encefalopatia hepática é um quadro agudo. A degeneração cerebral a gente vê um pouco mais arrastado, paciente mais crônico. O típico desses pacientes é que eles são desatentos, têm um comprometimento qualitativo da consciência. São pacientes que são cirróticos, em geral eles têm o shunt portosistêmico, que é uma das causas também de fazer encefalopatia hepática, né? E o comprometimento é principalmente do nível de consciência. É aquele paciente que é diferente do Alzheimer, que o cara está tentando responder as perguntas, que ele está tentando se esforçar e tudo mais. Ele está desatento, ele olha pouco para você, ele está agitado, está com aquela cara de delírio, né? Em geral, ele tem um retardo psicomotor, que é o quadro típico de uma encefalopatia hepática também. E as alterações focais corticais, elas não são esperadas. Então, o paciente não vai ter uma afasia, não vai ter uma apraxia, não vai ter uma agnosia. É um comprometimento global, principalmente da atenção, né? E o que a gente vê, tipicamente, é esse comprometimento motor. Em geral, são pacientes que vão estar com sinais cerebelares e parkinsonianos. Então, aquele paciente que a gente vê que está com aquela cara de delírio, mas que tem esses sinais cerebelares e parkinsonianos, a gente tem que se atentar um pouco se não é uma degeneração hepatocerebral. Apesar disso, a degeneração hepatocerebral, ela não tem um tratamento muito específico, né? Então, aqui na ressonância, o que a gente vê, diferente dos outros quadros, né? O paciente ele não tem tanta atrofia cerebelar, ele não tem aquela atrofia cortical imensa que a gente vê na demência vascular, mas ele tem um aumento de sinal aqui nos núcleos da base, que é por depósito de manganês, principalmente, né? Então, a gente vê esse hipersinal nos núcleos da base. Isso ajuda a gente a fazer o diagnóstico, isso é uma degeneração cerebral. Como eu falei, o tratamento é fazer um tratamento do quadro mais agudo da encefalopatia hepática, que a gente usa a lactulose e o Epamers, né, que melhora expressivamente, né? O tratamento do shunt portosistêmico, para aquela amônia não ficar caindo direto na corrente sanguínea do paciente. Isso tem duas vias, a embolização e balão. Estava conversando até com meu marido, que trata da parte de fígado aqui na faculdade, isso não é feito aqui. E a gente pode fazer um tratamento sintomático do paciente, usar Prolopa, agonista dopaminérgico. Nem todos os pacientes melhoram dos sintomas motores, mas vários vão melhorar. Então, vale a pena a gente usar esses agonistas dopaminérgicos, né? E para finalizar a aula, lembrar que o Alzheimer, que a gente até falou, várias semelhanças com as demências, o Alzheimer, o diagnóstico de Alzheimer não é feito quando tem um histórico de alcoolismo ou de consumo pesado de álcool. Ele sai um pouco dos critérios diagnósticos, né? Então a gente não precisa ficar tão preocupado em diferenciar esse paciente de Alzheimer.
A gente precisa ter atenção, principalmente aí para a deficiência nutricional dos nossos pacientes, que são etilistas. E é um tipo de declínio cognitivo, de demência, que é potencialmente evitável, principalmente no nosso contexto, que é de tratar a dependência ao álcool. E aqui fica uma frase desse médico neurologista, né, que viveu na época do Lúria, que inclusive era um dos consultores do Oliver Sacks quando ele escreveu o livro dele, que ele fala que é preciso começar a perder a memória, mesmo que a das pequenas coisas, para percebermos que é a memória que faz a nossa vida. Vida sem memória não é vida. Nossa memória é a nossa coerência, é a nossa razão, é o nosso sentimento, até mesmo a nossa ação. Sem ela, somos nada. Aí ele fala de um relato pessoal, né? Só posso esperar pela amnésia final, a que pode apagar toda uma vida, como fez a da minha mãe. Então, é isso que eu queria falar, explanar um pouquinho sobre o comprometimento cognitivo nas principais demências que a gente pega ali no SARAD, as associadas ao álcool, saber identificar bem ali o Korsakoff, Maquiafava Bignami, talvez, como diagnóstico diferencial ali do Wernicke, né? E lembrar dos comprometimentos secundários, então a degeneração leptocerebral e até a demência alcoólica, porque como vocês viram, a gente tem tratamento para esses tipos de demência. Obrigada, gente. Deixar se alguém quiser aí se expressar, o pessoal da psiquiatria que queria que falasse aí um pouquinho da experiência de vocês. O chefe aí, o Fernando. Doutora Juliana, aqui tá. Muito obrigado pela aula, viu? Foi brilhante. Isso reflete o brilhantismo com que você leva a sua vida profissional, e a gente vê isso lá no SARAD, seu grau de comprometimento com o serviço, quanto você teve lá como nossa médica diarista e agora como plantonista. Só tenho a agradecer. Agradeço também o Vitor e Lucas, do DGA. Lembrando, pessoal, por favor, o Vitor colocou ali no chat para avaliação da aula, do programa nosso. Por favor, avalie, isso é importante, muito importante para nós, o feedback. E aí eu deixo aberta a palavra para dúvidas, nossos colegas psiquiatras também, que quiserem também colocar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez, Ju. Obrigada a você, Fernando. Eu acho que se alguém quiser falar a experiência pessoal aí, principalmente os psiquiatras, né, que trabalham com a dependência, o Igor também, que pega muitos esses pacientes no ambulatório, né? Ju, é só para falar que tá projetando sua tela ainda, tá? Caso você vá abrir alguma coisa sem querer aí. Oh, meu Deus, perigoso. Só para te dar o toque. Valeu, Ju, parabéns pela aula. Obrigada. O Igor quer falar alguma coisa, Igor? Não. Então acho que a gente pode finalizar, né? Beleza, Ju. Acho que lá no SARAD, então, a gente vê muitos casos de demência alcoólica, a gente vê muitos pacientes melhorando ao longo da internação, com abstinência, igual você colocou aí, e vamos aproveitar a questão da memantina para colocar em protocolo e começar a usar e pesquisar também. Mais uma dica de pesquisa aí para nós. Queremos virar um bom centro de pesquisa aqui no futuro, né? No futuro bem próximo, se Deus quiser. E, mais uma vez, parabéns. Acho que ninguém se manifestou mais, então, 75 pessoas até aí. Que beleza. Legal. Estou muito contente com esse quórum, assim, fantástico. E aí, agora, daqui 2 semanas, teremos mais aula. E isso já está divulgado para todo mundo. E a gente vai lembrando aí ao longo dessas semanas. Muito obrigado, doutora Juliana Kita, mais uma vez. Obrigada para o meu chefe aí, para toda a equipe que trabalha junto com a gente.
Nossa, eu acho que essa convivência com os psiquiatras, assim, não foi nem fundamental só para minha vida profissional, mas para uma vida pessoal mesmo. Acho que a forma como eu vejo os pacientes, a gente sabe que é difícil trabalhar com dependência química, é muito pesado, né? Mas essa equipe é sensacional, assim, e tudo que eu aprendi aí, principalmente essa vivência com as meninas, as psiquiatras, a Poliana, né, a Rebeca, né, o Gustavo também com essas dicas. O Gustavo vai dar até uma aula de antipsicótico, eu acho que todo mundo precisava aprender, porque isso é vida na neurologia, né? Acho que isso só vem a somar, essas reuniões nossas. Parabéns, Ju. Perfeita aula. Muito boa. Obrigada, Carlos. Gostaria que tivesse um tratamento cirúrgico para todas as demências, como para a hidrocefalia também, de pressão normal. Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Cautério, né? No cautério e no aço. Ai, meu Deus. Parabéns, viu? Excelente. Parabéns. Obrigada, Perfeita viu? aula. Então tá, Obrigado, gente. Então vou professor. me... Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.